Falando nela, a reforma trabalhista entra em vigor no próximo sábado, dia 11. Uma das novidades é a regulamentação do trabalho intermitente. As empresas poderão contratar alguém para prestação de serviços esporádicos, pagando apenas pelas horas de serviço prestado. Entenda como é que vai ficar isso na reportagem. Na fila de emprego, o desejo de todos é conquistar uma vaga. Oscar está desempregado há 10 anos. Vender café foi o jeito de ganhar a vida, mas sem nenhuma garantia trabalhista. Eu tenho que pagar meu INSS separado do meu bolso para ter direito à previdência. Se eu não pagar do meu bolso, eu não posso me encostar, entendeu? Vinícius atua como autônomo há 2 anos. Tem qualificação técnica exigida por empresas que contratam o serviço. Mas a carteira de trabalho continua em branco. Devido à economia, à crise política que está tendo, certo? Recentemente caiu um pouquinho os trabalhos, certo? Aí agora eu procuro algo fixo para voltar a estudar, entendeu? Para me colocar novamente no mercado de trabalho. Aumentar as ofertas de emprego e retomar o crescimento da economia. Essas foram as principais justificativas para aprovar a reforma trabalhista. O texto entra em vigor no próximo dia 11. A consolidação das leis do trabalho recebeu alterações importantes. Entre elas, a criação do autônomo exclusivo, a terceirização também na atividade fim das empresas e o parcelamento de férias em até 3 períodos. Para este procurador do Ministério Público do Trabalho aqui no Estado, a nova legislação reduz a força dos empregados no mercado. Existem vários artigos questionáveis do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da relação com as convenções internacionais, e nós vamos focar no estudo dessas situações e vamos trabalhar para que, por exemplo, a saúde não vire objeto de negociação, né? Existem vários artigos ali prevendo, por exemplo, amplas jornadas de trabalho, prevendo redução de horário de intervalo, inclusive isso mediante apenas acordo individual, sem a participação do sindicato, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o que está em jogo aí é a saúde e a segurança do trabalhador, isso para dar só um exemplo em relação a essa reforma que foi feita. Apesar da contestação de especialistas, a reforma manteve direitos conquistados na CLT, como o 13º salário, férias e FGTS. No entanto, a jornada de trabalho sofreu alterações. O contrato intermitente é uma nova modalidade que entra em jogo e pode provocar mudanças nas relações entre patrões e empregados. Camila cobre férias em um sindicato de Porto Alegre. Há 4 anos, sem atividade formal, ela compara o contrato intermitente aos bicos que faz para sobreviver. No final do ano eu não vou ter o meu 13º, que é um dinheiro certinho, que pode vir no final do ano para te ter alguma garantia. Eu trabalho assim, sem saber o dia de amanhã, o dia é incerto, né? É muito bom, é bom fazer, tipo aqui os biquinhos que eu faço, assim, a gente diz, né, trabalhando, mas é uma coisa incerta, pode ter ou pode não ter, né? Na modalidade intermitente, a prestação de serviço não é contínua. Pode ser por horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador. O trabalhador não vai ter condições de, por exemplo, programar a sua semana, programar o seu mês, ele não sabe quando vai ser chamado para trabalhar. Vai representar uma insegurança muito grande do ponto de vista financeiro. Quer dizer, ele não pode se programar, por exemplo, para comprar um carro ou comprar uma casa, porque ele não sabe exatamente o que ele vai ganhar no fim do mês. Vai representar, provavelmente, recebimento de salário inferior ao salário mínimo, porque ele vai receber só pelas horas trabalhadas. Pode aumentar até a quantidade de vagas a serem oferecidas, mas isso não vai representar um aumento de ganho para o trabalhador e isso não vai representar, portanto, uma melhora para a economia. Espero que um dia as coisas melhorem.